Uma Enoque é um exemplo cativante de literatura derivada, que se baseia em um personagem mencionado brevemente na Bíblia hebraica e expande sua história em uma narrativa abrangente de mais de 100 capítulos. Na Bíblia, Enoque é mencionado de maneira misteriosa, deixando um espaço considerável para a imaginação. Enoque andou com Deus e depois desapareceu, pois Deus o levou. Essa breve menção no Gênesis forneceu um terreno fértil para os autores do livro de Enoque, que teceram uma mitologia complexa, repleta de profecias e ensinamentos angelicais. Mas o que significa exatamente Deus o levou? Crentes do judaísmo e do cristianismo primitivos frequentemente lutavam com as ambiguidades de certos trechos da Bíblia, o que levou ao surgimento de obras suplementares como o livro de Enoque. Este texto teve uma influência significativa nos primeiros registros, a ponto de ser mencionado até mesmo na Epístola de Judas no Novo Testamento. No entanto, apesar de sua importância histórica, o livro de Enoque perdeu parte de seu destaque nas discussões contemporâneas. Então, quais insights o livro de Enoque oferece? Que verdades ele transmite? Vamos explorar a primeira parte do livro de Enoque. Mas na verdade existem 3 livros de Enoque. O primeiro livro de Enoque é, na verdade, uma fusão de diversos textos, com transições claras que sugerem que, em algum momento, alguém os reuniu em uma narrativa coerente. A jornada do livro de Enoque atravessa séculos e línguas, refletindo sua rica história e significado cultural. Ele pode ter se originado no século IV ou III a.C., mas o manuscrito mais completo que temos hoje é do século XV ou XVI, escrito em Ge'ez, uma língua semítica etíope. Este idioma, semelhante ao hebraico e ao árabe, é a língua litúrgica da Igreja Ortodoxa Etíope. A disseminação do livro de Enoque envolveu traduções do aramaico original para o grego e, finalmente, para o etíope, como evidenciado pelos fragmentos encontrados nos manuscritos do Mar Morto em Qumran. Esses fragmentos nos fornecem uma visão valiosa de sua circulação inicial. No primeiro século a.C., a compilação das várias partes do livro de Enoque já era evidente, conforme demonstrado pelos manuscritos antigos. Existem atualmente 90 manuscritos do primeiro livro de Enoque, com variações significativas entre eles, tornando essencial a escolha de uma tradução acadêmica para uma compreensão mais precisa do conteúdo e do contexto do texto. Então, qual é a essência deste texto? É uma mistura de várias narrativas, mas qual é sua mensagem central? O livro de Enoque pode ser visto como uma obra derivada que amplia alguns fragmentos intrigantes do Gênesis, transformando-os em uma experiência abrangente, cheia de visões extraordinárias e histórias. O relato inicial no Gênesis, um trecho conciso, descreve a relação especial entre Deus e Enoque. O segundo trecho, que serve como base para a abertura do primeiro livro de Enoque, é uma história peculiar do Gênesis 6, 1-4, envolvendo entidades divinas e seres humanos. O Gênesis sugere que, antes do dilúvio de Noé, os filhos de Deus desceram à terra e se uniram a mulheres mortais, gerando descendentes conhecidos como Nefilim, descritos como heróis e guerreiros antigos. No entanto, o texto não elabora sobre a identidade desses Nefilim ou a história dos filhos de Deus. Isso soa como um enredo maduro para a expansão, não é? O livro de Enoque amplia significativamente esse breve relato do Gênesis, oferecendo uma descrição mais detalhada dos vigilantes e suas atividades malignas. Esses anjos caídos, liderados por Semiazá, são retratados como uma sociedade, em vez de um grupo vago. Seus descendentes, os Nefilim, causaram caos na terra. Os vigilantes são descritos como seres astutos, proficientes em artes sobrenaturais sombrias, e transmitiram esses conhecimentos proibidos à humanidade, corrompendo-a ainda mais. O livro de Enoque descreve especificamente os vigilantes, ensinando aos humanos várias artes proibidas, incluindo a fabricação de armas, magia e astrologia, levando à destruição da terra. À medida que a situação se deteriorava, a humanidade clamava a Deus por socorro. Em resposta, Deus enviou seus 4 arcanjos para corrigir a situação, cada um com uma missão específica, como advertir Noé sobre o dilúvio iminente e destruir os Nefilim. A linguagem usada para descrever a missão de Gabriel é particularmente arrepiante, enfatizando a gravidade da situação. Por fim,
Deus envia Enoque como profeta para advertir os vigilantes sobre sua destruição iminente. Esta narrativa não só serve como uma advertência sobre os perigos da corrupção e da desobediência, mas também destaca os temas de justiça divina e intervenção. O restante do livro de Enoque se aprofunda em profecias e visões, abordando temas importantes como a expectativa messiânica, o julgamento final, a redenção, a ressurreição e a jornada celestial. Esses elementos são emblemáticos da escatologia judaica, uma categoria literária popular entre os judeus do período do Segundo Templo, que inclui visões místicas do céu, aparições angelicais e textos sobre o fim dos tempos. O livro de Enoque é um dos textos apocalípticos judaicos mais antigos, até mais antigo que o famoso livro de Daniel. Se aceitarmos o consenso acadêmico de que o livro de Daniel surgiu no século II a.C., durante o período helenístico, muitos termos associados a ele, incluindo Filho do Homem e Messias, originam-se do livro de Enoque. Em um capítulo, Enoque testemunha uma visão onde o Filho do Homem é designado, descrito como o defensor dos justos, a luz das nações e objeto de adoração de todos os habitantes. Esta linguagem soa familiar para os leitores do Novo Testamento, lembrando descrições de Jesus. Notavelmente, Enoque é identificado como o Filho do Homem no capítulo 71, versículo 14 da Bíblia. Você é aquele que nasceu para a justiça. O conceito de inferno, ausente nos textos hebraicos mais antigos, encontra expressão no livro de Enoque, refletindo uma ideia que se destacaria no cristianismo posterior. No capítulo 21, versículo 7, Enoque observa um portal para o abismo, onde testemunha chamas ardentes. Como descrito no texto, este lugar é a prisão dos anjos, onde eles serão aprisionados eternamente. A história do livro de Enoque no judaísmo, cristianismo e até nas tradições islâmicas é fascinante, refletindo seu impacto transcendente nas fronteiras religiosas. Judaísmo, o primeiro livro de Enoque foi significativo durante o período do Segundo Templo, mas sua importância diminuiu com o tempo. Apesar de ter influenciado diversos textos judaicos não canônicos, como o livro dos Jubileus, o judaísmo rabínico rejeitou aspectos-chave da narrativa de Enoque, como a imortalidade de Enoque e a participação dos anjos caídos no dilúvio. Embora haja algumas exceções, como no terceiro livro de Enoque, onde Enoque se transforma no anjo Metatron, a literatura rabínica mainstream tem uma visão negativa de Enoque. No entanto, na Cabala, Enoque é visto de forma mais positiva, sendo até comparado a Adão, refletindo uma interpretação diferente na mística judaica. No cristianismo, o primeiro livro de Enoque teve um impacto significativo. Pais da igreja primitiva como Justino Mártir e Irineu o mencionaram e defenderam sua autoridade, e Tertuliano também o defendeu. A Epístola de Judas cita diretamente o livro de Enoque, e os conceitos teológicos no livro de Enoque se assemelham aos do Novo Testamento e Apocalipse, indicando sua influência na teologia cristã. No entanto, no século IV, figuras influentes como Agostinho e Jerônimo começaram a rejeitá-lo, resultando em sua diminuição de importância no cristianismo mainstream. A Igreja Etíope é uma exceção, onde o primeiro livro de Enoque ainda faz parte do cânone bíblico. No islamismo primitivo, Enoque deixou um legado duradouro. Na tradição islâmica, a figura de Idris está associada a Enoque, embora alguns também o vinculem a Elias. O Alcorão menciona Idris, e as interpretações de sua alta posição variam. Alguns acreditam que ele foi levado por Deus enquanto ainda estava vivo. Imagine que Enoque, mencionado apenas de passagem no Gênesis, inspirou um legado literário que influenciou séculos, moldando a fé e a imaginação de gerações. Desde a comunidade de Qumran até os cristãos primitivos, dos primeiros muçulmanos aos cabalistas judeus, e até mesmo na tradição cristã etíope contemporânea, o impacto de Enoque é profundo. Embora os conceitos apocalípticos de Enoque tenham se tornado menos claros para muitos, eles formaram os alicerces das crenças centrais da teologia cristã. Para aqueles que abraçam o livro de Enoque, ele não apenas oferece um vislumbre do passado, mas também mantém seu papel como um farol de esperança para um futuro de julgamento e redenção. Obrigado por assistir até o final do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para mais vídeo que o nosso canal irá produzir para vocês. Obrigado e até a próxima.